Boa noite, hoje é dia 15 de março e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em 2 Crônicas 31, versículo 21. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, que tem como base Crônicas, 2 Crônicas. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Crônicas. O segundo livro das Crônicas. Circunstância da escrita. Uma antiga tradição atribui a autoria de crônicas a Esdras. O autor deve ter vivido algum tempo depois do retorno dos judeus a Israel após o exílio babilônico. Ele também teve um forte interesse na reimplementação da lei e do templo e deve ter tido acesso a alguns registros históricos. Todos esses critérios favoreciam Esdras como autor, e essa identificação é corroborada pelo fato que os últimos versos de Crônicas são os primeiros versos do livro de Esdras. Contudo, como o livro não coloca explicitamente seu autor nessas notas, vamos nos referir a ele simplesmente como o cronista. O livro de 1ª e 2ª Crônicas inclui extensas genealogias desde o tempo de Adão e levam o leitor até o período do exílio e da restauração da nação. O primeiro livro nos dá as genealogias e se concentra no reinado de Davi. O segundo tem como foco todos os reis que vieram após Davi, desde o exílio até a restauração. Apesar de cobrir o mesmo período de tempo que 1ª e 2ª Reis, 2ª Crônica foca exclusivamente nos reis de Judá. O conteúdo dos livros sugere que foram escritos algum tempo após o retorno do exílio, talvez na metade do 5º século a.C. Contribuição para a Bíblia. O livro de Crônicas reúne muitas dimensões da revelação bíblica, tais como os eventos históricos, como relatado de Gênesis a Reis, rituais do templo, como descritos em Levítico, pecado e juízo, como pregado pelos profetas, e até alguns salmos. Como um tema recorrente é Deus sempre aceitará as pessoas que retornam a ele, não importando qual ímpio ele pudesse ser, o livro tem sido chamado de o Evangelho segundo Esdras. Talvez um pouco jocosamente, os livros de 1ª e 2ª Crônicas nos dão uma visão geral da história do Antigo Testamento, mostrando o pacto davídico à luz da história de Israel em retrospectivo até Adão e apontando para a eterna continuação desse pacto por todo o reinado do Messias. Estrutura. A Bíblia hebraica divide seu livro em 3 categorias: a lei, os profetas e os escritos. Nesse arranjo, o livro de Samuel e Reis são contados como entre os profetas, enquanto Crônicas pertencem aos escritos. Essa classificação pode ser devido parcialmente ao fato de Crônicas repete informações como as genealogias de Gênesis, as histórias dos reis de Judá, que constam nos livros de Samuel e Reis. Mesmo assim, o cronista usa esse conteúdo repetido como apoio do seu próprio argumento e também adiciona muitas informações que encontramos apenas em Crônicas. Ele limita sua discussão sobre vários reis quase inteiramente aos reis de Judá, o Reino do Sul. Irão declara que Salomão tinha um caráter íntegro e por isso seu reinado representava uma bênção especial de Deus para seu povo. Tal era o caráter de Salomão naqueles primeiros dias, antes de ele começar a descer os patamares de sua integridade, que até o mesmo tempo este monarca pagão podia ver que estava destinando a ser uma bênção para o seu povo. Mas isso foi um verdadeiro em relação a Israel, a Salomão. Podemos dizer que é muito mais verdadeiro em relação a Jesus, porque o Senhor ama seu povo e ele coroou Jesus como rei sobre eles.
Fomos testemunhas vivas e verdadeiras de fato que o governo de Cristo sobre nós não representa um fardo, ao contrário, nós deleitamos em seu reinado. Sabemos que isso é resultado do seu amor de Deus, não de sua ira e nem mesmo de sua justiça ou de qualquer necessidade que pudéssemos pressioná-lo para seu amor. É infinito seu pensamento e tão grandioso que ele não pode pensar em nada melhor do que oferecer Jesus Cristo como nosso Rei. Assim como toda sinceridade, agradecemos e bendizemos ao Senhor nesse dia por ter colocado Cristo sobre nós para nos governar e para ter domínio sobre nosso espírito, alma e corpo, agora e para sempre. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de 2 Crônicas. Agora vamos ler o nosso devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. De todo o coração o fez e prosperou. 2 Crônicas 31, versículo 21. Essa não é uma ocorrência incomum, é a regra geral do universo moral. Aqueles homens prósperos fazem seu trabalho com todo o coração, enquanto aqueles que vão trabalhar deixando o coração para trás quase certamente falham. Deus não dá colheita a homens ociosos, exceto colheitos de espinhos. Nem se agrada em mandar riquezas àquele que não cava o campo para encontrar seu tesouro escondido. É de conhecimento universal que, sem um homem quiser prosperar, precisamos ser diligentes nos negócios. O mesmo acontece na religião, bem como em outras áreas. Se você quiser prosperar em sua obra para Jesus, deixe o coração trabalhar, que seja feito com todo o seu coração. Coloque mais força, energia, sinceridade e fervor na religião do que jamais colocou nos negócios, pois ela merece muito mais. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas, mas ele não encoraja a nossa ociosidade. Ele ama cristãos ativos. Quem são os homens mais úteis na igreja cristã? Os homens que se comprometeram a fazer para Deus com todo o coração, que são os mais bem-sucedidos professores da escola dominical, os mais talentosos? Não. Os mais zelosos, os homens cujos corações estão ardendo, os homens que veem o Senhor seguindo à sua frente prosperadamente na majestade de sua salvação. A inteireza de seu coração se demonstra na perseverança. Ela pode falhar no início, mas o trabalhador zeloso dirá: é o trabalho do Senhor e precisa ser feito. Meu Senhor me designou para fazer isso, e em sua força vou realizá-lo. Cristão, está em você, como todo o seu coração, servindo ao seu mestre? Lembre-se do zelo de Jesus. Pense como seu trabalho era de coração. Ele poderia dizer: o zelo de tua casa me consumiu. Quando suas doces gotas de sangue caírem, foi um fardo leve para aquele ombro abençoado tiveram que carregar. E quando ele derramou seu coração, não era um fraco esforço que ele estava fazendo pela salvação de seu povo? Jesus foi fervoroso. Seremos nós mornos? Então esse é o nosso devocional da noite do dia 15 de março, desse domingo. Que fique a reflexão, que você faça tudo de coração, principalmente o seu servir, tanto o seu servir, o seu trabalho comum, o seu CLT, o seu PJ, quanto o seu servir na igreja, que não seja só cumprir uma escala, não seja só cumprir um sábado, um domingo, mas sim sermos zelosos com a obra de Jesus. Então, esse é o nosso devocional da noite. Amanhã não teremos o devocional da noite aqui. Como amanhã a leitura é sobre Salmos, Salmo 39 e Salmo 19, eu vou fazer o devocional do dia, para não ficar uma leitura chata, ler 2 vezes a introdução do livro de Salmos. Então amanhã nós temos o devocional do dia lá no Instagram, às 8 ou 9 horas. Então tenha um bom início de semana, um bom resto de domingo e até aqui no TikTok na terça-feira. Tchau, tchau e até o próximo.